Cara, eu tive uma... A primeira vez que eu vi o Brené Mark foi no Instituto Brené Mark, lá em Bauru. Eu fiquei até emocionado, cara, porque tudo que eu tinha conquistado na minha vida foi por causa dele. E o cara tava na minha frente. Então foi um negócio, assim, emocionante para mim conhecer ele. Foi através da doutora Ivete Sartório. Na época eu era professor assistente lá do curso de especialização de implante da Beno. E a Ivete Sartório era intimamente relacionada com ele lá em Bauru. E aí acabamos conhecendo lá. Na época eles faziam... Estava entrando o Novum. Era o Hugo Nari que coordenava lá as pesquisas de A1-FORE até o Novum em 3 implantes em mandíbula inferior. E aí a gente levava o curso de especialização lá e colocava todo mundo para operar. Era muito legal. Um negócio totalmente gratuito que eles colocavam lá. O Brené Mark operou vários casos com a gente ali ainda. Ficava lá com a lupinha e tal, exatamente como aquela estatuazinha que tinha lá do Instituto Brené Mark. Uma pena que o Instituto acabou do jeito que acabou, né? Foi uma estrutura tão boa, tão inovadora. Na época era assim, coisa impressionante. Até o ar era esterilizado. Ele trouxe só a estrutura. Ele tinha um instituto em Calandas, cara, que era um hospital. Ele trouxe 80% dos equipamentos estavam lá para cá. Então tudo que você via lá veio da Suécia, desse instituto onde ele trabalhava. Os equipamentos, as cadeiras, qual as que é mesas. essa relação dele com o Brasil, assim? Então, ele amava, né, o Brasil. Amava o Brasil. As pessoas, né, que o acolheram tão bem. Mas o principal vínculo deles que foi estabelecido foi com os pacientes dele e assim, nas fases finais, onde ele ainda fazia com as pessoas. Então o vínculo dele no Brasil era a relação humana mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uma das perguntas que eu acabei fazendo diretamente para ele foi: por que você acabou escolhendo o Brasil? Falou: o agradecimento desse povo aqui é um negócio impressionante. Eu tinha que montar alguma coisa aqui. Era apaixonado pelos pacientes. A visão, como ele assim, você teve a oportunidade de estar lá, né, com ele. Eu vi, não só aqui, em outros lugares também, mesmo na Suécia, a maneira que ele tratava os pacientes, mas muito diferente. E é o que ele fala. Quando a gente estava desenhando os kits, né, e instrumentos, ele falou: Fábio, claro, né, quando a gente está tratando, tem todo o planejamento, tem toda, né, a visão. Isso é imprescindível. Mas o contato que você tem que ter com o paciente no nível pessoal para deixar ele seguro, tranquilo, olho no olho, né? Então ele investia mais tempo, provavelmente, falando com os pacientes, às vezes até de outros assuntos, do que falando de planejamento e de como ia ser o tratamento, né? E ele falou: e durante o procedimento, os olhos e as mãos têm que estar no paciente. Você não pode estar perdido num kit, num instrumento. E é assim que a gente pensa quando a gente vai desenvolver, né, esses instrumentos. Falou: é o olho no paciente. Olho no olho no paciente, mão no paciente. Você não pode ficar perdido. Tratamento humanizado, né? Que se fala muito hoje. Ele fazia isso de uma maneira, assim, excepcional. Né? Na época, as radiografias e tomografias eram aqueles papéisões revelados lá. Ficava em negatoscópio gigante. E ele ficava assim, cara. Eu lembro até hoje ele assim, ó. Ele ficava assim, olhando aquilo lá, uma meia hora sem falar com ninguém. Aí ele sentava e começava a trabalhar.